eu vou convidar que abra comigo sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 9. Nós vamos ler esse capítulo, versículos 2 e depois do versículo 5 até o 7. É um texto conhecido nosso já, mas quero pensar junto com vocês também no contexto desse texto, para a gente poder também refletir a respeito do Natal. Isaías capítulo 9, versículo 2. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Versículo 5 agora. Porque toda bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha, e toda roupa revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. O seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi. E sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Eu estava olhando as luzes nesse palco e olhando também como a gente é dependente de iluminação. Mesmo na rua, a gente tem uma mensagem no nosso totem de João 17, e eu fiquei pensando, sem luz, como seria possível ler essa mensagem? E o surgimento de luzes é um dos primeiros indícios da época do Natal. Há algumas cidades, conhecidas inclusive por receber turistas, onde a iluminação, Gramado mesmo, pertinho aqui da gente, a iluminação tem um espaço importante. Só que no Natal, mais do que decorativas, mais do que com essa ideia de embelezar, as luzes têm um simbolismo. Não importa o que você pretende fazer num quarto qualquer da sua casa, ou num porão, ou num cômodo, primeiro você vai ter que acender a luz. Ou não vai enxergar nada, a não ser que esse quarto tenha uma janela. O mundo, segundo o que esse texto nos apresenta, é um lugar escuro. Não é o que queríamos que fosse. E jamais encontraremos o caminho ou enxergaremos a realidade, a menos que Jesus, a luz do mundo, seja a nossa luz. E sigamos os seus passos. Mateus, citando Isaías 9, e ele faz isso, nos diz no capítulo 4, versículo 16, que o povo que vivia em trevas viu uma grande luz. Sim, uma luz raiou. Acerca de Jesus, o apóstolo João, um dos seus seguidores próximos, escreveu, João capítulo 1, versículo 9, pois a verdadeira luz que ilumina a todo o homem estava chegando ao mundo. O verbo estava no mundo, e este foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Numa outra tradução, não o reconheceu. Então eu quero pensar a respeito da luz aqui expressada nesse texto de Isaías, também trazida para o Novo Testamento, e o significado disso para os nossos dias, pensando Natal. Em que sentido o mundo está em trevas?
Porque, por um outro lado, o salmista contempla a criação e vê a glória de Deus. Por mais que ele não ouça uma voz, ele entende que a criação e a sua beleza, inteligência, complexidade, dá testemunho de alguém inteligente, hábil, de alguém criativo e poderoso. Na Bíblia, o termo trevas ou escuridão se refere tanto ao mal quanto à ignorância. São duas manifestações de sentido que a palavra escuridão ou trevas pode ter. Pensando em mal, trevas então indicam para a gente que o mundo está repleto de maldade e muito sofrimento. Quem passou esse último ano no Brasil, eu nem vou pensar fora dele, sabe do que estamos falando. Quem tem Twitter sabe do que nós estamos falando. Quem ouve sobre política em nosso entorno sabe do que nós estamos falando. Muito ódio, muita violência, muita divisão, pessoas partindo para as vias de fato. Não é difícil que a gente constate a dureza da maldade, do sofrimento e da angústia do nosso tempo. Veja o que acontecia na época do nascimento de Jesus. Não era muito diferente. Violência. Os romanos haviam imposto seu senhorio sobre Israel. Injustiça, abuso de poder religioso. No próprio templo havia atravessadores querendo lucrar, gente sem ter onde morar, famílias destruídas, angústias sem fim, enfermidades sem cura, falta de recursos e violência. Em outras palavras, é possível sim pensar esse mesmo cenário de formas ainda diversas, mas também presentes em nosso tempo. Mas há um outro sentido de trevas que tem a ver com ignorância. É por ninguém saber o suficiente para curar esse mal ou esse sofrimento que está no mundo. Vejam, estamos com alguns séculos do que se entende como ciência. Vamos pensar século XVI, século XV, pelo menos do ponto de vista formal. O pensamento sempre existiu, a filosofia sempre existiu, mas ciência enquanto ciência, 4 séculos, 5 séculos, e olha como estamos hoje, em qualquer lugar do mundo. Ou seja, escuridão também aqui tem a ver com ninguém saber o suficiente para lidar com o mal e o sofrimento nesse mundo existente. Veja esse texto de Isaías 9:2. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Esse texto é um texto cristão famoso, consagrado pelo Messias de Handel. Uma música, uma oratória, uma música que se transformou numa oração e que fala das profecias do nascimento de Jesus. No entanto, é no final de Isaías 8, nós vamos ler os versos 19 e 20, que se explica por que essa luz é tão necessária. Nos versículos 19 e 20, pessoas consultavam médiuns, feiticeiros, e não consultavam a Deus. Nos versículos 21 e 22, está escrito: passarão pela terra oprimidos e famintos, então olharão para a terra e verão angústia, escuridão e assombro. Pelo menos na minha tradução aqui. Então vejam, que contexto delicado. Fome, angústia, escuridão, assombro. É como a gente costuma dizer, quando a gente pensa que não tem como ficar pior, fica. E a gente se surpreende. O que acontece aqui, queridos?
Os homens se voltam para a terra e para os recursos humanos com o intuito de consertar o mundo. A intenção é boa. Talvez a iniciativa é louvável. Se recorre a especialistas. Agora um grande debate também entre o papel do pastor e do psicólogo, né? No nosso país, pelo menos nas redes sociais. Se recorre a especialistas, a místicos, a sábios em busca de soluções. Sim, dizem eles, estamos na escuridão, mas podemos vencê-la com os nossos próprios recursos, é o pensamento que está implicado. As pessoas afirmam hoje o mesmo. Algumas se voltam para o Estado, outras para o mercado, outros para a ideologia, outros para a tecnologia. Contudo, todos compartilham de uma pretensão que é idêntica. A ideia de que de nós mesmos ou deste mundo sairá a solução para a dor e o sofrimento que nos circundam. As coisas estão obscuras, mas nós pensamos ser capazes de pôr fim à escuridão com intelecto e com inovação. E é por isso que nesse tempo a tecnologia vai ter um lugar especial. Já está tendo. Alguém certa vez escreveu assim: o sentido do Natal, é muito comum a gente ler isso numa matéria, numa revista ou numa postagem. O sentido do Natal é que o amor triunfará e conseguiremos construir um mundo de união e paz. Podíamos fazer coro a essa frase, num sentido de desejo. Porque a gente de verdade ansia, deseja por um mundo assim. Em outras palavras, nós estamos dizendo que temos a luz em nosso interior, portanto somos nós que podemos dissipar a escuridão do mundo. Mas até quando vamos esperar? Quando isso será possível? De que maneira os homens sentarão à mesa para essa paz? Podemos vencer a pobreza, a injustiça, a violência e o mal? Se trabalharmos juntos, podemos criar um mundo de união e paz? Será possível isso? Um dos líderes mundiais do final do século XX, dado a reflexão, foi Václav Havel, primeiro presidente da República Tcheca. Ele ocupava uma posição estratégica porque ficava ali entre capitalistas e comunistas. E observando o socialismo e o capitalismo, não se mostrou otimista de que um ou outro pudesse dar conta das demandas do mundo, ou que fossem capazes de sozinhos solucionar os problemas humanos. Ele sabia que a ciência sem direcionamento moral não daria conta das grandes questões, porque a mesma ciência nos levou para o Holocausto. Ele concluiu que nem a tecnologia, nem o Estado, tampouco o mercado, sozinhos podiam nos salvar do conflito nuclear ou da violência entre raças. Ressurge agora o nacionalismo, ressurge com força. A busca, escreveu ele, de uma vida de bem-estar não ajudará a humanidade a se salvar. Nem a democracia sozinha é suficiente. Um retorno para Deus e a busca de Deus, ele escreveu, são necessários. Porém, a raça humana esquece disso. Ela esquece que não é Deus, que ela não tem a solução para esses desafios. Queridos, a mensagem do Natal não é que conseguiremos construir um mundo de união e paz, como talvez até a gente desejasse. É exatamente o contrário. Esse presidente destacou muito bem: a humanidade não pode salvar a si mesma, e é isso que estamos celebrando na noite de hoje. Aliás, ele argumenta a crença de que somos capazes de nos salvar
ou um sistema político, ou uma ideologia, só tem levado a mais escuridão, frustração e decepção, menos encantamento. Promessas não cumpridas geram ainda mais desilusão e frustração. Se, como o filósofo Bertrand Russell, você não crê na existência de um Deus ou de qualquer dimensão sobrenatural e recorre à ciência para que o ilumine, estamos falando aqui de uma das grandes cabeças pensantes dos nossos tempos mais recentes, um matemático de mão cheia. Ele mesmo escreveu: as coisas acabam ainda mais obscuras. E a crítica dele é esse entregar-se à ciência como essa deidade capaz de resolver todos os nossos problemas. Olha o que ele escreve, preste atenção. Esse é o mais desprovido de significado, o mundo que a ciência apresenta para nele cremos. O que diz a ciência? Que o homem é produto de causas sem qualquer previsão do fim a que chegariam. Que a sua origem, esperanças e medos, amores e crenças não passam de disposição acidental de átomos. Que nenhum fervor, heroísmo, intensidade de pensamento é capaz de preservar a vida do indivíduo para além do túmulo. Que toda a labuta das gerações, devoção, inspiração, uso da inteligência humana estão destinados à extinção com a morte do sistema solar. E que o templo inteiro da realização do homem deve ser sepultado. E olha o que ele diz, finalizando a fala dele: se nos andaimes dessas verdades colocamos nossa esperança, só nos andaimes delas, só sobre os alicerces do desespero, pode aí a habitação da alma ser edificada com segurança. Que esperança esse autor nos apresenta aqui. Descrente da ciência, do significado da vida, de qualquer mensagem de esperança para o pós-vida, ele ainda diz que só há um começo possível explicitar essas verdades, para então a gente poder começar um caminho sadio. O que na verdade esse autor faz é confirmar o que lemos em Isaías 8. Se nos voltarmos apenas para este mundo e os recursos humanos, a escuridão só fica mais escura e a dor aumenta mais. O Natal, queridos, portanto, é o modo menos sentimental e mais realista de se ver a vida. Eu queria que você me escutasse bem agora. O Natal não diz: alegrem-se, unindo nossas forças faremos um mundo melhor. Ora, a Bíblia jamais aconselha a indiferença para com as forças das trevas. Aconselha a resistência, resistimos o mal, mas ela não apoia nenhuma ilusão de que possamos derrotar a escuridão por nós mesmos. O cristianismo não concorda com os pensadores otimistas que dizem: podemos dar um jeito em tudo isso se formos persistentes o bastante. Ele também não concorda com os pessimistas que só enxergam um futuro caótico. Mas a mensagem cristã é essa: as coisas vão muito mal mesmo, e não temos como curar ou salvar a nós mesmos. As coisas vão mesmo muito mal, porém existe uma esperança. A mensagem do Natal é que resplandeceu a luz sobre os que habitavam na terra da sombra da morte. Observe que a Bíblia não diz que uma luz brotou no mundo, ou do mundo, mas que uma luz raiou sobre o mundo, vindo de fora dele. Há luz fora deste mundo. E Jesus, essa manifestação de luz, trouxe essa luz para nos salvar. Porque Ele é a luz verdadeira, aquela que vinda ao mundo, ilumina todo homem. Gente,
Quando Isaías fala da luz de Deus resplandecendo sobre um mundo de trevas, ele usa o sol como um símbolo. A luz do sol traz vida, verdade e beleza. E eu quero aproveitar essas 3 metáforas para pensar no significado da luz numa noite como a nossa, natalina. Pensando em vida, sem o sol a gente congelaria. Meus pais agora estão no norte dos Estados Unidos. Em alguns lugares a temperatura chegou a menos 50 graus. Minha irmã ainda fez uma brincadeira com a minha mãe. Sai aqui na rua, mãe, vê quanto tempo tu aguenta. Só um parênteses. 70 e alguns anos. Mas sem calor, sem luz, sem energia, nós congelaríamos. O sol é fonte de toda a vida, talvez por isso, lá em Atos 17, 28, está escrito que em Deus vivemos, nos movemos e existimos. Sim, porque Deus estar conosco não é só no sentido espiritual ou místico, como a gente imagina. Deus estar conosco também é por meios como o sol, como a sua criação, como o oxigênio que Ele nos dá. Então, em Atos 17, 28, vemos essa bela frase na boca de Paulo: em Deus vivemos, nos movemos e existimos. Existimos apenas porque Ele nos sustenta, nos mantendo de pé a cada instante. Escute, não sei se você se deu conta, mas você toma o seu ser emprestado de Deus. Dele vem toda boa dádiva e dom perfeito. Nós fomos criados à imagem e semelhança dele, e Deus nos permite gozar desse dom, nossa própria vida. Isso é verdade não só em relação ao corpo físico, atenção, mas também quanto à nossa alma, nosso espírito. De acordo com a Bíblia, perdemos o relacionamento original, correto, pleno com Deus quando pecamos. Essa é a razão pela qual acabaremos conhecendo no futuro a morte física. E também porque experimentamos a morte espiritual. Morte espiritual, um termo vago, às vezes ambíguo, abstrato demais, mas eu simplificaria essa morte espiritual nas seguintes palavras. Atenção: perda de sentido e esperança. Pega essa noite de Natal, você come bem, reúne a família, mas você termina aquela noite e sente um vazio. No outro dia você percebeu que aquilo passou. E que eventualmente a celebração, a confraternização, a comida, a maneira como nos vestimos, ela não foi suficiente. Por quê? Porque o dia de amanhã é outro e eu preciso de alguma coisa que me oriente para seguir em 2023. O que é morte espiritual? Em outras palavras, perda de sentido e esperança. Uma outra explicação: desejos descontrolados e instigados por vícios. Insatisfação profunda que não pode ser aplacada. Vamos migrando, pulando de deuses para deuses, vamos buscando lazeres, vamos buscando realizações. Há algo dentro de nós que não se acalma, que não tem paz duradoura, que precisa estar correndo o tempo inteiro para silenciar a consciência que diz que algo está errado. Você conhece alguém assim que está sempre correndo, sempre recebendo pessoas em sua casa, não quer nem estar parado com a família, por quê? Porque se parar para pensar, alguma coisa está fora de lugar. O que é morte espiritual? Vergonhas e lutas com a identidade e nossa incapacidade de mudar, de amadurecer, de não decepcionar pessoas. Veja, tudo isso, o sol aqui como metáfora de vida, mas o sol também tem essa ideia de luz como
mostrando verdade. Se você dirige um carro à noite sem acender os faróis, é provável que você colida. Porque a razão é que o farol revela a verdade, como as coisas são de fato, e não há outra verdade suficiente que lhe permita manobrar o carro com segurança, a não ser com luz. A Bíblia também afirma que Deus é fonte de toda verdade. Em um primeiro plano, a única razão para você saber algo é o fato de Deus existir. Você já parou para pensar sobre isso? Se existe uma verdade, Deus nos permite ter conhecimento dessa verdade. Por isso, a razão para sabermos algo é o fato de Deus existir. Ele fez nossa mente e as nossas faculdades cognitivas. Em outro sentido, não nos é possível saber quem é Deus a menos que Ele se revele. E Ele faz isso nas Escrituras. Só por meio de Deus, a nossa capacidade de raciocínio funciona. E só por Sua palavra a gente pode compreender verdadeiramente quem Deus é e, portanto, quem nós somos como consequência. Nós somos criação de Deus. Você está entendendo que uma coisa leva a outra e que o sentido da vida não é encontrado senão no nosso Criador, que nos ilumina e nos torna aptos a entender a nossa razão de ser e existir? A falta de conhecimento dessa verdade nos fará andar às cegas. Esse talvez é um dos maiores dilemas nossos enquanto cristãos, que desejamos comunicar essa luz a quem nos cerca. E a terceira metáfora é que o sol é belo. A luz deslumbra e dá alegria. Muitos sofrem de depressão em países do norte, porque há poucas horas com luz no dia, em determinadas épocas do ano. Suécia, Noruega, Finlândia. Na Suécia, em especial, altos índices de depressão associados, literalmente, à escuridão. Precisamos de luz para ter alegria. Deus é fonte de toda beleza e alegria. Há uma frase famosa de Agostinho, onde ele escreve assim: nosso coração não tem sossego até encontrar descanso em Ti, Senhor. Nosso coração não tem sossego até encontrar descanso em Ti, Senhor. Agostinho acreditava que mesmo quando você parece desfrutar de qualquer outra coisa, na verdade é Deus a real fonte da sua alegria. Você tem um carro, você tem uma casa, você tem uma família, você está de férias. Agostinho vai dizer que na verdade a tua real realização está e vem de Deus. O que você ama vem dele e é passível de ser amado porque traz a assinatura do Criador. Gente, entre uma ideia de que o mundo é uma reunião aleatória de átomos e a ideia cristã de que o mundo foi criado com um projeto, a partir do nada, para uma finalidade específica, com um Deus que é presente e que perdoa nossos pecados em Jesus Cristo, a diferença é enorme. E às vezes é essa nossa falta de noção de como vive esse mundo sem esperança, que nos faz evangelizar pouco, que nos faz perder a noção de que a dor é muito grande, a angústia em final de ano é muito grande, só a bebida para entorpecer, alienar e tentar silenciar as vozes que gritam dentro do coração humano, famílias partidas. Eu vi agora no final do ano, por exemplo, algumas recomendações sobre como não brigar na festa de Natal. Parece brincadeira, mas não é. Quando você reúne pessoas doentes, aflitas, com problemas no trabalho, na família e de toda sorte, no mesmo lugar, e alguém quer se sobrepor aos demais, não precisa muito tempo para o circo pegar fogo.
Será que não estamos percebendo a dor? Por isso Agostinho está aqui a dizer, quando a gente ama, esse amor vem de Deus. Toda alegria se encontra na verdade de Deus. E qualquer coisa de que você desfrute é só consequência. Pois o que de fato está procurando o ser humano é Deus. E Ele não descansará o seu coração enquanto não repousar nele. Só Deus, meus irmãos, portanto, tem vida. Só Deus tem verdade. Só Deus tem alegria que nos faltam e que não somos capazes de gerar. É como essa luz divina que nasce nos corações. Mas como é possível que ela nasça em mim, em você, ou em qualquer criatura? Veja, Isaías capítulo 9, o texto fala em resplandecer. Os versículos 6 e 7 de Isaías 9, mais conhecidos, respondem como é possível que essa luz resplandeça. O texto nos diz que a luz veio porque um menino nos nasceu. O menino traz essa luz, porque Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Veja, os 4 títulos aplicados a esse menino pertencem somente a Deus. Não há ninguém que possa arrogar para si esses títulos. Ele é o Deus poderoso, Ele é o Pai eterno, quer dizer, o Criador. No entanto, o texto diz que Ele nasceu. Como pode? Não há nada parecido com essa afirmação em nenhuma outra grande religião do mundo. Deus aqui se faz humano, contudo, não se trata apenas de uma espécie de avatar do princípio divino. É Deus mesmo, Deus menino, Deus homem, que vem a este mundo. Queridos, por isso, dizer que a gente comemora o Natal é muito pouco. Na verdade, nós precisamos estar estupefatos, arregalando os olhos, perdidos em deslumbramento, amor e louvor, porque Deus decidiu descer e viver a nossa vida. Antes de tudo, se Jesus Cristo é mesmo Deus forte e Pai eterno, não se pode simplesmente apreciá-lo. Na Bíblia, as pessoas que viram ou ouviram de verdade a Jesus não reagiram com indiferença. A partir do momento que compreendiam quem Jesus era, ou tinham medo dele, ou ficavam furiosos com ele, ou se ajoelhavam diante dele e o adoravam. Mas ninguém simplesmente apreciava Jesus. Ninguém dizia, puxa, ele me inspira tanto, faz com que eu deseje levar uma vida melhor, como alguns coaches ou livros de autoajuda fazem, usando o nome de Jesus. Ora, se o bebê que nasceu no Natal é o Deus Todo-Poderoso, não é possível deixar de servi-lo por inteiro. Queridos, se Jesus é maravilhoso, conselheiro e príncipe da paz, nós deveríamos sentir vontade de adorá-lo. Porque Ele é chamado de conselheiro. Por quê? Uma pergunta interessante. Quando você passa por grande dificuldade, é bom conversar com alguém que já passou por isso, que tem conhecimento de causa, que já lidou com aquele tipo de desafio. Se Deus de fato nasceu numa manjedoura, então temos algo que nenhuma outra religião jamais afirmou ter. Temos um Deus que nos compreende de verdade. Na nossa experiência mais profunda, nenhuma outra religião afirma que Deus sofreu, que precisou ser corajoso, que sabe como é ser traído, abandonado pelos amigos, esmagado por injustiça, torturado e morto.
O Natal mostra que Deus sabe o que a gente passa. Quando você fala ou pensa, Deus como ninguém entende. Dorothy Sayers, romancista britânica, disse alguns anos atrás, aspas, a encarnação significa que, seja qual for a razão pela qual Deus escolheu deixar-nos cair, que é um outro mistério, seja qual for esse motivo, e que nos levou a sofrer e passar por dores, ainda assim Deus teve a honestidade e a coragem de provar do próprio remédio, mas não tendo pecado. Não pode cobrar nada do homem que não tenha cobrado de si próprio. Deus não pode. Pelo menos não quis fazê-lo. Ele passou por toda a experiência humana, de irritações triviais da família, das restrições do trabalho duro, filho de carpinteiro, da falta de dinheiro aos piores horrores. Não, ele não tinha uma BMW. A dor da humilhação, a dor da derrota, o desespero e a morte. Nasceu em pobreza, sofreu dor infinita. Tudo por nós. E ainda achou que valia a pena. Porque quando amou os seus discípulos, os amou até o fim. Por isso Isaías o chama de maravilhoso conselheiro, significando que esse Jesus é belo. Talvez agora isso fique um pouco mais claro para nós. Ele era detentor de superioridade infinita, de ser Deus Todo-Poderoso, mas tornou-se um de nós, enredado em nossa condição, a fim de conhecer a nossa escuridão, tentado à nossa semelhança. Salvou-nos indo para a cruz, fez isso em atitude voluntária, espontânea, por puro amor. Quando consideramos algo assim belo, e não apenas um dever, nos demoramos e permanecemos diante disso que achamos belo. Quando você aprecia alguma coisa, você se demora naquele encontro. Desse modo, a razão pela qual deveríamos obedecer a Jesus, como filhos de Deus, é a luz de tudo que fez por nós, porque Ele é maravilhoso conselheiro. Resumindo, Jesus é a luz divina do mundo por trazer nova vida e substituir a nossa apatia espiritual, falta de sentido no mundo, insatisfação, vazio. Ele é a luz divina por nos mostrar a verdade que cura a cegueira espiritual. Ele é a luz divina porque é a beleza que anula vícios ligados ao dinheiro, sexo e poder, que a gente acha enganosamente grandes deuses. Como maravilhoso conselheiro, Jesus caminha conosco quando enfrentamos a sombra da morte, onde ninguém mais pode nos acompanhar, e como disse Tolkien, Jesus é uma luz para nós quando todas as outras luzes se apagaram. Mas como essa luz pode ser a minha? Como ela pode ser a nossa? Observe que no texto não está escrito apenas que um menino nos nasceu, mas também um filho se nos deu. Trata-se de um presente que só pode ser seu se você estiver disposto a recebê-lo gratuitamente. O versículo 5 sugere a mesma coisa de Isaías 9. Fala de uma grande batalha, mas o que diz o texto no versículo 5?
Porque toda bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha e toda roupa revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Esse conjunto de imagens vívidas significa que a grande vitória sobre o mal não exigirá nossa força. Não necessitaremos do calçado pesado do guerreiro. Não precisaremos de armadura ou de espada. Pode deixar de lado isso, pode derreter, pode deixar para trás. Outra pessoa travará a luta no nosso lugar. Quem é essa pessoa? Aqui Isaías não diz. Você tem que esperar até o capítulo 42 em diante, nos quais o profeta aponta para um misterioso libertador que está por vir e que nos é desvelado no capítulo 53, versículo 5. Esse misterioso libertador foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas dores, pisaduras, nós fomos sarados. Meus irmãos, ao ir para a cruz, Jesus pagou a pena por nosso pecado. Quando confiamos na obra de Cristo em nosso benefício, em vez de em nossos esforços mortais, Deus perdoa, nos aceita, derrama seu Espírito em nós, nos renova de dentro para fora. Essa grande salvação, essa luz que resplandece sobre você com toda a nova vida que ela tem, verdade e beleza, é concedida como um presente. O único modo de receber esse presente é admitindo que você não o merece. Isso é ofensivo. E eu explico melhor. Natal tem relação com troca de presentes. Mas considere como é desafiador receber alguns presentes. Pense um pouco. Alguns, pela própria natureza, obrigam você a engolir o orgulho. Imagina você abrir um presente recebido no final do ano de algum amigo e o livro que você recebeu é um livro de dieta. Então você abre o próximo embrulho e descobre um outro livro de um segundo amigo, cujo título é Superando o Egocentrismo. Se você disser muito obrigado a esses amigos, você está reconhecendo ou que está gordinho, ou que você é uma pessoa difícil de se conviver com. Em outras palavras, alguns presentes são difíceis de receber porque fazer isso é admitir os próprios defeitos, fraquezas e necessidade de ajuda. Talvez em algum momento um amigo seu descobriu que você passava por dificuldade financeira e te procurou para oferecer ajuda e tirá-lo do apuro. Se isso já lhe aconteceu, provavelmente você descobriu que receber aquele presente era engolir o orgulho. Nunca um presente que lhe foi oferecido o fez engolir o seu orgulho com a profundidade que o presente de Jesus requer de nós. Natal significa que estamos tão perdidos, tão incapazes de nos salvar, que o mundo está tão complicado, que as mentes mais dotadas estão tão perdidas, que nada menos do que a morte do Filho do próprio Deus somente pode salvar. Isso mostra que você não é alguém capaz de levantar a cabeça e viver uma vida moralmente boa e correta, quando bem entende, quando bem quer, por livre iniciativa e tirando de recursos próprios os meios para isso. Para aceitar o verdadeiro sentido
o presente do Natal, você precisa admitir que é um pecador. E não é só por aquilo que você faz ou deixa de fazer, é por aquilo que você é. No dia 8 de janeiro, na nossa ceia, eu vou iniciar uma série de sermões a respeito da doutrina do pecado. Porque estou convencido que é um tema que nós desconhecemos. Nós somos moralistas. Nós julgamos pecado em cima do que a gente vê e do que os outros fazem. Mas não conhecemos a natureza pecaminosa e o que nós nos tornamos. Quando nos omitimos, sentimos, pensamos o mal, a ponto de Paulo dizer que não compreendo o meu modo de agir. Paulo chegou a dizer que o pecado se tornou algo extremamente mortal por via da lei. De modo que eu nem compreendo, disse ele, o meu modo de agir. O presente de Natal é o reconhecimento de que você é um pecador. Eu sou um pecador que precisa de salvação. E ela só pode ser dada de forma gratuita. Não é pelo que você faz, não é pelo que você paga, não é por aquilo que você faz servindo na comunidade, não é por sua beleza, classe social, educação formal. E é por isso que temos que entender o que é pecado. Precisa abrir mão do controle da sua vida. Isso é descer mais baixo do que qualquer um de nós tem vontade de fazer. Contudo, a grandiosidade de Cristo é vista no quanto Ele se rebaixou ao vir até aqui, a esse mundo nos amar. Olha o movimento. A regeneração espiritual e eventual grandeza de quem serve são alcançadas no mesmo caminho que Jesus percorreu, servindo, se despojando, se entregando. Ele desceu para se tornar grande. E a Bíblia diz que pelo arrependimento, essa luz em nós nos transforma por completo. Eu não vou ler aqui, mas tem uma citação do C.S. Lewis na obra Milagres, em que ele usa a figura do mergulhador para nos dar uma imagem de como o mergulhador às vezes desce com profundidade, quase arrebentando os pulmões, indo a lugares onde só tem morte, onde não vivem seres vivos. E ele usava essa metáfora para mostrar como Deus deixou a sua glória para viver a nossa condição. Quando Jesus morreu na cruz, as trevas desceram sobre a terra. Mas a luz do mundo penetrou a escuridão, a fim de nos trazer para a maravilhosa luz do reino de Deus. Queridos, as promessas do Natal não podem ser discernidas a menos que primeiro reconheçamos que não há como salvar-nos a nós mesmos, nem como nos conhecemos a nós mesmos, sem a luz da graça imerecida de Deus. Essa é a verdade fundamental, a partir da qual podemos prosseguir para as demais verdades acerca do Natal. Baixa a tua cabeça.